Olá, pessoal. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Então, good morning, bom dia, good afternoon, boa tarde, good evening, boa noite quando você está chegando. Hoje é um conteúdo aqui, vou trazer falar sobre preposições, ok? Então, nessa preposição de locais, nós temos o verbo live, que ficou muito conhecido aqui no Brasil como life, né? Mas o live ele é um verbo que também tem uma definição também como live on studio, ao vivo no estúdio, mas aqui o verbo hoje está como live, de morar. Então, nas preposições, está faltando algo importante para, né, fazer esse link, que é um link song, que chama de linking verbs. I live em Canindé, I live em Fortaleza, I live em Brasil. Está faltando algo. O que está faltando? Está faltando a preposição in, né, preposição de local e regiões, bairros, cidades, países e continentes. Ok? Então, nós temos, então é preciso ter essa preposição, né, para que a sua frase possa ser completa. E essa preposição in, se eu tiro ela do lado, sozinho, ela significa dentro, tá? Mas ela está com função como, né, como local, de um local, de uma cidade, de um país, ok? Então, I live in Canindé, eu moro em Canindé. You live em Fortaleza, você mora em Fortaleza. Então, nós temos he lives in Brasil, ele mora no Brasil. Então, a preposição in, ela está como em, né? Pode ser em, pode ser no e pode ser na, ok? Então, she lives in Canindé, ela mora em Canindé. It's live em Canindé, ele é, no sentido objetos, animais, mora em Canindé. We live in Brasil, nós moramos no Brasil. You live em Fortaleza, vocês moram em Fortaleza. They live in Canindé, eles e elas moram em Canindé. Isso no presente, ok? Então, essa é a preposição in. Então, sem essa preposição, o link som, que faz esse link som, né, que dá a definição, dizer onde você é, onde é que você mora, porque eles estão falando do verbo live, tá? E a preposição on, por exemplo. A preposição on significa em cima, na superfície. Mas aí está como preposição dizer aonde você mora, ser uma referência de números. Então, se você não tem referência de números, for dizer I live no Rio Branco, you live Beira-Mar Avenue, he lives em Portugal Square. Então, você precisa da preposição on para dizer onde você mora, numa rua, numa avenida, numa praça. Então, precisamos da preposição on, que também faz, precisamos da preposição on, que também faz esse link, né? Esse link verb para definir a sua frase, o que você quer dizer. Então, a preposição on para dizer onde você mora, e ela é usada sem números. Não é preciso usar números, né? Então, se você vai dizer onde mora, você dá a numeração, você vai usar a preposição on, ok? I live on Barão do Rio Branco. Eu moro na Barão do Rio Branco. Também não defini se é avenida, se é rua. Eu moro na Barão do Rio Branco. Uma rua aqui no centro da cidade de Fortaleza, muito conhecida. E eu live on Beira-Mar Avenue. Aí eu já defini. Eu moro na Avenida Beira-Mar. Então, perceberam que a preposição on também significa na, nessa situação. He lives on Portugal Square. Então, ele mora na Praça Portugal. Então, on pode ser no e pode ser na. Então, square significa praça. Então, Praça Portugal, uma praça conhecida aqui em Fortaleza. She lives on Barão do Rio Branco. Ela mora na Barão do Rio Branco. It lives Beira-Mar Avenue. Ele e ela, sentido objetos, animais, moram na Avenida Beira-Mar. We live on Portugal Square. Nós moramos na Praça Portugal. You live on Beira-Mar Avenue. Vocês moram na Avenida Beira-Mar, porque eu já tenho ali o segundo you como ele é plural, né? Esse pronome no primeiro you é singular, o segundo aqui ele é plural. They live on Portugal Square. Então, eles e elas, que é o pronome para eles e elas, moram na Praça Portugal. Então, se você vai dizer, vai falar que a pessoa mora em tal lugar, na rua, especificamente rua, avenida, você vai usar on, que no caso, lugares sem números, tá? Mas aí vou precisar usar o número. Vou dizer, vou usar o endereço que eu tenho que ter um número, tá? Então está faltando um que aí? Algo importante, está faltando at, usado para identificar endereço.
Já com esse endereço, eu especifiquei melhor. Nesse endereço eu tenho o at, como definir que a rua, definir a avenida, definir a praça que eu moro. Com essas frases. Então, at você vai usar quando se refere a números. Quando você tem o número da pessoa, o endereço de alguém que você, de um parente, de um amigo, seja quem for, você precisa dizer que ela mora, tem um número, tem um endereço especificamente correto, você vai dizer I live at 2534 Barão do Rio Branco Street. Então, eu moro na rua Barão do Rio Branco, 2534, porque no inglês o número vem na frente, depois que vem um endereço. E o at, ele é importante. Então, quando eu falo I live at 2534 Barão do Rio Branco Street, por exemplo, que eu moro na rua Barão do Rio Branco, né, 2534. Então, o at aí como na. Anota aí, o at está como na. You live at 3080 Beira-Mar Avenue. Você mora na Avenida Beira-Mar 3080. Então, 3080. Ou pode ser 3080, né? 3080. Mas usa, você pode usar para ficar mais fácil para você. Você usa 30, que é 30, 80, 80, Beira-Mar Avenue. Eu moro, né, na Avenida Beira-Mar 3080. He lives at 587 Portugal Square. Então, ele mora na Praça Portugal 587. Já tem um número específico, tem todo o endereço onde ele mora, então eu vou ter que usar o at. Okay? She lives at 587 Portugal Square. Então, ela mora 587 na Praça Portugal 587. Então, o número vem na frente, tá? It lives 3080 Beira-Mar Avenue. O it ali é aquele pronome, perdão, pronome que é para objetos animais. Se você refere ele e ela, eu já expliquei alguns vídeos aqui, vou trazer uma aula somente para definir, explicar bem para vocês sobre o que é o it, que é um pronome neutro. Ele é usado para ele e ela, se tira objetos, animais. Ele é neutro no português. Esse it, esse i, qual é o significado dele em português? Isso ou isto. We live at 24. You live at 2534. Barão do Rio Branco Street. Nós moramos na Barão do Rio Branco, na rua Barão do Rio Branco, 2534. Então, at vem antes do número, sempre. É assim que é em inglês, tá? We live at 24, 2534, Barão do Rio Branco Street. Nós moramos na rua Barão do Rio Branco, 2534. You live at 3080 Beira-Mar Avenue. Você mora, vocês no caso, né? O segundo, vocês moram na Avenida Beira-Mar 3080 ou 3080. They live at 587 Portugal Square. Ou seja, eles e elas moram, perdão, na Praça Portugal 587. 587 você pode chamar 587 ou 587. Você pode definir assim também, tá? Vai na chuvinha boa agora, coisa boa. Preposição in mais uma vez. Nesse caso, o in está como um período de tempo. Estou com a garganta ruim, gente. Desculpa aí, tem que dar uma pausa, tomar uma guinha. Daqui eu passei a semana com virose, semana passada. Vou gravei live, né? Não vou voltar com as lives, tá? Vamos lá. Preposição in, usado para período de tempo. Muito importante o in no período de tempo. Também é usado num período de tempo, né? E antes de começar a explicar o período de tempo, já peço você deixar o like, né, se inscrever no nosso canal aqui da Escola Inglês do Zero com o professor Rogério. Também nós temos aí o nosso Facebook, né, que é a página do Facebook, e o Instagram também da Escola Inglês do Zero. Então sigam lá, façam um comentário, se inscreva, deixe o seu joinha e seu like. Preposição in para período diurnos, que é o período de tempo, né? Por exemplo,
I work in the morning. Eu trabalho de manhã, pela manhã. Você pode definir assim, porque o nosso português é muito rico, tá, gente? You work in the afternoon. Você trabalha à tarde. He works in the evening. Ele trabalha à noite, ali no início da noite. She works in the morning. Ela trabalha de manhã. It works in the afternoon. Isto funciona à tarde, porque o it é usado para objetos, né? Então, vou usar ali objetos, como se for um estabelecimento que funciona somente à tarde. Você faz a referência ali, it works in the afternoon. Isso funciona somente à tarde, porque também tem o sentido de funcionar o verbo works. Tem um S ali que devido à terceira pessoa. We live, we work in the morning, nós trabalhamos de manhã, pela manhã. You work in the evening, vocês trabalham à noite. They work in the morning, eles e elas trabalham de manhã. Então, nós temos aí o período de tempo. Então, me, nesse sentido, como você disse, você tira a preposição in daí, significa o que dentro? Mas ele auxilia como um período de tempo. Que nós temos a preposição in e temos o artigo. Der, THE, é o artigo, tá? De a, o, fica de, que é também para local. Local e onde você, horário e local. Nesse caso aqui, o que está faltando? Eu tenho work night, está faltando at. Com exceção do at, ele vai dizer o horário que não é o horário, ele funciona como tempo também, tá? I work at night, eu trabalho à noite. You work at night, você trabalha à noite. Por que eu trabalho at night? Porque in the evening at night. In the evening é o período de tempo que você começa a trabalhar. O que é o evening? O evening é, voltando um pouquinho para o evening, já que estou aqui no assunto, é o início da noite, 6 da manhã, ou 6 da noite, 6h10, né? Começa 10 para as 6, 6h10, 6h15, 6h20, 6h30, ali é evening, que está escurecendo, né? 15 para as 7, até 7 horas é evening. Passou de 7 é night, né? Então, I work at night, trabalho à noite. You work at night, você trabalha à noite. He works at night, ele trabalha à noite. She works at night, ela trabalha à noite. It works at night, isto funciona à noite. Aí já é um estabelecimento. Pode ser um restaurante, pode ser um bar, pode estar mais para um bar, né? Geralmente bares funcionam à noite, então seria it works at night. Então funciona, tá? Por causa do it, que é esse pronome, esse inter, que no inglês ele é um pronome e no português não é pronome. Ele é neutro. E o significado dele é isso ou isto. Vou trazer uma aula específica com it, para tirar a dúvida de todo mundo. We work at night, nós trabalhamos à noite. You work at night, vocês trabalham à noite. Estou tendo um presente, definitivo. Okay? They work at night, eles e elas trabalham à noite. Então, esse é o uso da preposição at. E vamos ficar aqui, né, nesse conteúdo rápido, de 15 minutinhos, que eu vou trazer mais conteúdo, tá? A partir dessa semana. Não estou podendo fazer live, a garganta está muito ruim, se percebendo. Está tossindo o tempo todo, é muito chato gravar live assim, não dá. Incomoda vocês, tenho certeza. Então, fiquem com o meu conteúdo de hoje, da Escola Inglês do Zero, professor Rogério Viola, para quem me conhece como atleta. E deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe para aquelas pessoas que querem aprender inglês. Eu tenho um curso com aulas ao vivo, sabe que aulas de 3 vezes na semana ou todos os dias, tá? Sempre estou postando aqui os conteúdos, as inscrições estão abertas, você quer, o preço estará acessível, se você quer estudar inglês, deixe seu comentário, fala comigo aqui nos comentários, né, que eu deixo meu número para vocês, e vocês vão estudar inglês com aulas ao vivo, tem aulas do iniciante ao avançado. Vou trazer um conteúdo aqui, vou gravar uma live também, para quem é do zero. Nós temos 4 níveis de inglês. O zero, aquelas pessoas que nunca estudaram inglês, o iniciante, tá? Que é essa aula. Nós temos o intermediário e o avançado. Então, essa aula aqui é para quem é intermediário, já tem conhecimento. Intermediário, para quem é iniciante, já conhecendo as preposições.
Então, God bless you all. Obrigado a todos, Deus abençoe. Deixe o seu like, seu joinha, se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer. Preciso do seu like, preciso de inscritos, preciso de 1.000 inscritos para que o canal possa ser monetizado. Afinal de contas, esse aqui é um trabalho, tá? É um trabalho que eu levo informações sobre o inglês para você que tanto tem um sonho de falar inglês, quer melhorar o seu currículo, quer crescer profissionalmente, se inscreva no canal aqui do Professor Rogério, o canal da Escola Inglês do Zero, ok? Aloha, God bless you, and see you next time.